Saudações, pessoas. Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, do conteúdo de Química Geral. Dentro da parte de atomística, nesta aula resolveremos alguns exercícios sobre as características do átomo e sobre semelhanças atômicas, tá? Visando um entendimento um pouco melhor, tá? Mais aprimorado das relações das partículas que existem dentro dos átomos, tá? Como a gente usa e identifica essas coisas, como a gente pode encontrar isso por aí, tá? Então vamos lá. Um poderoso laxante é o sal amargo, também conhecido como sal de Epsom, que possui essa fórmula aqui, MgSO4, tá? Nessa fórmula temos os íons, tá? Então a gente separa os íons que compõem esse sal específico, sendo o cátion Mg2+, o cátion magnésio, e o ânion sulfato SO4 2-. Beleza. Calcule o número de elétrons de cada íon, tá? Então, eu quero saber quantos elétrons tem aqui e quantos elétrons tem aqui. Para isso, a gente vai precisar de algumas informações, né? Que informações são essas? Os números atômicos, olha só. Dados, números atômicos. Com isso aqui, eu já consigo identificar, descobrir quantos elétrons tem em cada uma dessas substâncias aí, ou cada um desses íons, tá? Vamos lá. Então, primeiro para o íon magnésio, aqui é bem mais fácil, bem mais direto. Por quê? Porque só tem um elemento químico aqui compondo esse cátion, né? Que seria o magnésio. Um número atômico do magnésio é igual a 12. O que significa? Significa que esse cátion possui 12 prótons. Ok. Se o magnésio não tivesse carga, isso significaria que ele teria a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ou seja, ele teria a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, se ele não tivesse carga, ele teria 12 elétrons. Porém, ele possui duas cargas positivas, ou seja, ele perdeu duas cargas negativas, tá? Toda vez que uma espécie química tem carga, a gente considera que ele perdeu ou ganhou elétrons, tá? Não consideramos, tá? A perda ou ganho de prótons. Prótons estão no núcleo atômico, lá no centro, tá? E eles possuem uma elevada massa, então é difícil perder prótons, né? É bem mais fácil perder elétrons, eles são leves, estão nas rebarbas do átomo, né? Na parte mais externa, então a gente considera a perda e ganho sempre de elétrons, tá? Então, ele perdeu 2 elétrons, perdeu duas cargas negativas, menos 2 elétrons. Então, essa espécie química Mg2+, possui 10 elétrons. Ok. Agora a gente vai para o íon sulfato, SO4 2-. Ele é um pouquinho mais chatinho, por quê? Porque tem 2 elementos compondo ele, né? E além de terem 2 elementos, existe uma proporção específica aqui colocada para esses elementos, né? Mas vamos por partes. Quem compõe esse ânion aqui? O enxofre compõe esse ânion, representado por S, e o enxofre possui número atômico igual a 16, ou seja, ele possui 16 prótons. E o oxigênio? O oxigênio possui 8 prótons, pois o número atômico deste é igual a 8, tá? Quando a gente tem esses númerozinhos aqui embaixo, o que a gente está representando, né? Toda vez que a gente apresenta uma substância, a gente usa a simbologia dos elementos químicos para representar qual elemento químico compõe determinada substância e coloca esses númerozinhos embaixo para indicar a quantidade de cada elemento químico que compõe essa determinada substância, tá? Se a gente varia essas quantidades, a gente geralmente varia também a substância que a gente está lidando, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 2 átomos de oxigênio juntos, eu tenho gás oxigênio. Se eu tenho 3 átomos de oxigênio ligados, chama o gás oxigênio, é o gás ozônio, interagem de forma distinta. Gás oxigênio a gente precisa respirar para sobreviver, o gás ozônio já é tóxico para a gente, tá? H2O, o que indica isso aqui? Que a molécula de água conhecida, né, tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio em sua composição. Então, esses numerozinhos aqui embaixo, tá, se referem à quantidade de elementos químicos específicos dentro dessas substâncias que tem dentro dessas substâncias, tá?
Então, esse 4 aqui está indicando para a gente que dentro da SO4 existem 4 átomos de oxigênio, tá? Então, se cada átomo de oxigênio possui 8 prótons, se eu tenho 4 oxigênios, então eu tenho 32 prótons. Tudo bem? Tá. Então, eu tenho 32 prótons dentro dos átomos de oxigênio e 16 prótons dentro do átomo de enxofre. O ânion SO4 possui um átomo de enxofre e 4 de oxigênio. Então, eu tenho 32 prótons dos oxigênios mais 16 prótons que estão dentro do enxofre, certo? No total, esse ânion possui 3 mais 1, 4, 6 mais 2, 8, 48 prótons. Até aqui, ok. Tá. Então, ele possui 48 prótons. Quantos elétrons ele tem? Tá, vamos lá então. A gente vai usar a mesma linha de raciocínio que usamos aqui para o magnésio, né? Se essa espécie química não tivesse carga, não tivesse perdido nem ganhado elétrons, ele teria a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, ele teria o equivalente a 48 elétrons. Porém, ele tem duas cargas negativas, ou seja, ele ganhou duas cargas negativas, ou seja, ele ganhou 2 elétrons, mais 2 elétrons. Então, ele tem no total 50 elétrons. É isso. Tudo bem? Paciência, calma, tentando identificar as relações entre os átomos, a gente consegue descobrir as informações de uma molécula muito complexa às vezes também, tá? Então vamos lá. Para pontuar melhor, tá, o entendimento sobre as partículas, vamos fazer esse segundo exercício aqui agora. Então, considere a representação. Então aqui eu tenho o carbono com 6 embaixo e 14 em cima. Esse 6 aqui embaixo é um número atômico, né? Então aqui está me indicando que esse carbono aqui tem um número atômico igual a 6, e aqui em cima é um número de massa igual a 14. Ok. Com essas informações, a gente deve conseguir responder essas perguntas colocadas aqui. Então, o átomo assim representado apresenta quanto ou quantas, né? Prótons. Tá? O número de prótons nada mais é que um número atômico, né? Então, ele possui 6 prótons. Quantos nêutrons ele possui? Certo. Para descobrir o número de nêutrons, eu tenho que olhar para onde? Para o número de massa, para o número de prótons. Né? Por quê? Porque o número de massa, quantidade de massa que tem dentro de um átomo, depende da quantidade de prótons e nêutrons que tem dentro desse átomo. Ok. Se ele tem 6 prótons e o número de massa dele é igual a 14, certo? Então, quantos nêutrons ele tem? Nesse caso, 8 nêutrons. Tudo bem? Então, 6 mais quanto vai dar 14? Né? Se ele pesa 14 e tem 6 prótons, quantas partículas faltam para alcançar essa massa específica? Quantos elétrons essa espécie química tem? Bom, essa espécie química aqui não tem carga. Né? Se não tem nenhuma carga representada, ele não perdeu nem ganhou elétrons. Ou seja, se ele não tem carga, a relação de cargas positivas e negativas é igual. Ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, ele tem 6 elétrons. Quantas partículas nucleares tem essa substância? Quantas partículas estão no núcleo? Quem fica no núcleo do átomo? No núcleo do átomo ficam prótons e nêutrons. Os elétrons ficam na eletrosfera, na parte mais externa. Então, partículas nucleares, no total, 14 partículas nucleares. Tá? O equivalente à massa desse elemento químico. Partículas na parte periférica, na parte mais externa. Então, vamos considerar essa sendo os elétrons. Quantos elétrons ele tem? 6. Tá. Partículas com carga elétrica positiva. Quem tem carga elétrica positiva dentro do átomo são os prótons. Então, carga elétrica positiva, ele tem 6 prótons. Então, 6 cargas elétricas positivas. Partículas com carga elétrica negativa,
elétrons, 6. Partículas sem massa, tá? Com massa desprezível, considerando, né, a nulidade de massa. Existe uma massa, mas é muito pequena, então a gente considera ela como desprezível, como se não tivesse massa, são os elétrons. Então, ele tem 6 elétrons, logo ele tem 6 partículas sem massa. Partículas fundamentais que formam um átomo desse elemento. As partículas fundamentais são as partículas que compõem esse elemento químico. Então, quais são? Prótons, nêutrons e elétrons. Então, no total, quantos prótons, nêutrons e elétrons ele tem? Bom, prótons e nêutrons igual a 14. Ele tem 6 elétrons. Então, 14 mais 6, no total, ele tem 20 partículas fundamentais. Último exercício sobre características do átomo, esse terceiro. Então, vamos lá. A respeito do carbonato de cálcio, que tem essa fórmula aqui, ó, CaCO3, tá? Componente encontrado na casca do ovo. A. Escreva os nomes e os símbolos de cada elemento químico presente na fórmula. Então, quais elementos químicos tem aqui? Como é que eu posso identificar diferentes elementos químicos? Lembra? A representação se dá em função de letras maiúsculas, né? Uma letra maiúscula representa um elemento químico. Se esse elemento químico tem mais de uma letra em sua representação, a primeira é maiúscula, a segunda ou as demais, né, são minúsculas. Então, C aqui e aí eu tenho um A minúsculozinho acompanhando. Então, isso aqui é um elemento químico só, Ca. Dá para averiguar na tabela periódica, tá? Para ir se familiarizando com os nomes. Pesquisar no Google hoje em dia também, mas Ca é o símbolo do elemento químico conhecido como cálcio. Tá. C, somente C, depois o O, letra maiúscula também, então são dois elementos químicos distintos. Então, C é o carbono, e o O, famoso oxigênio. Ok. Então, letra B. Qual o número total de átomos presentes em uma fórmula? Tá. Essa substância possui um cálcio, um carbono e, ó, tem o número 3 aqui acompanhando o oxigênio. Então, ele tem 3 oxigênios. No total, ele tem, então, 5 átomos. 3 átomos de oxigênio, 1 átomo de carbono, 1 átomo de cálcio. 3 átomos de oxigênio, 1 átomo de carbono, 1 átomo de cálcio. 5 átomos no total. C. No carbonato de cálcio temos 2 íons. O cátion Ca2+, e o ânion Ca3+. Conhecendo os números atômicos e de massa. Tá, então eu tenho aqui a representação desses elementos aqui. Eu vou apagar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Não apaga. Bom, acho que a gente consegue ler, independente desse apagador falho aqui. Agora apagou, deu uma travada só. Então vamos lá. Vamos apagar esse oxigênio aqui, só para... Bom, seguindo em frente então. Tá aí. O cálcio, 20 número atômico, 40 número de massa. Carbono, 6 número atômico, 12 número de massa. Oxigênio, 8 número atômico, 16 número de massa. Tá, determine o número de prótons, nêutrons e elétrons em cada átomo dos elementos carbono, cálcio e oxigênio. Tá, então, primeiro separadamente. Vamos lá. Então, cálcio. Eu quero saber quantos prótons, nêutrons e elétrons ele tem. Prótons é igual ao número atômico, então 20. Nêutrons, bom, nêutrons é um número de massa, né? Porque a massa de um átomo depende da quantidade de prótons e de nêutrons, certo? Então, se o número de massa é a soma de prótons e nêutrons, eu tenho a quantidade de prótons, eu vou subtrair, vou extrair a quantidade de prótons que existem nesse número de massa. 40 menos 20. Então, eu tenho 20 é o número de nêutrons, elétrons, essa espécie química aqui não tem carga, então é a mesma quantidade de prótons. 20. Carbono. Prótons, nêutrons e elétrons.
6 é o número de prótons, elétrons não tem carga ele, então 6 também. E nêutrons, número de massa, menos número atômico, 6. Descendo. E oxigênio, prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, ele tem 8, que é o número atômico dele. Elétrons, 8 também. Essa espécie química, elemento químico, oxigênio, sem carga, estado fundamental. E o número de nêutrons, 16 menos 8, 8 nêutrons. Ok. Segunda parte aí da letra C. O número de elétrons presentes nos íons Ca2+, e O2-. Tá? Então, vamos para o Ca. Ca2+. Se o cálcio não tivesse carga, ele teria 20 elétrons. Tá? Então, se ele não tivesse carga, a quantidade de elétrons seria igual a 20. Porém, ele tem duas cargas positivas, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então, ele possui 18 elétrons. Oxigênio, 2 menos. Ele teria 8 elétrons, se não tivesse ganhado nem perdido elétrons, se não tivesse carga. Porém, ele tem duas cargas negativas, então ele ganhou duas cargas negativas, logo ele ganhou 2 elétrons. Ou seja, essa espécie química possui 10 elétrons. Essa foi a segunda parte. Terceira parte. O número de elétrons presentes no ânion carbonato. Tá? Para finalizar, parecido com aquele que a gente fez lá em cima, né? Então, eu quero saber do CO3, tá? Então, eu trabalho com carbono primeiro. O carbono tem 6 prótons. O oxigênio tem 8 prótons. No íon, né, ou ânion CO3, eu tenho 3 oxigênios. Então, se eu tenho 3 oxigênios, cada oxigênio tem 8 prótons, no total eu tenho 24 prótons. Tá? Certo. No total, CO3, então, tem 6 prótons mais 24 prótons. No total, esse ânion possui 30 prótons. Essa seria a quantidade de elétrons se ele não tivesse carga. Então, se o íon CO3 2- não tivesse carga, ele teria 30 elétrons. Porém, ele ganhou 2 elétrons, né? Tem duas cargas negativas, ganhou 2 cargas negativas. Então, ele possui 32 elétrons. É isso. Ok? Vamos lá, então. Para finalizar, 2 exercícios tranquilozinhos aqui sobre semelhanças atômicas. Tá? Vamos lá. Os átomos de cálcio mais comuns presentes na natureza são... Então, eu tenho 3 átomos de cálcio diferentes com algumas distinções, né? Como são cálcio, tá? O número atômico é o mesmo. O número de prótons define o elemento químico que eu estou trabalhando. O número de massa varia, ou seja, eles têm diferentes quantidades de nêutrons, né? Existe esse cálcio 40, o cálcio 42 e o cálcio 44. E existe, né, diferentes quantidades de cada um desses elementos cálcio em função da sua estabilidade, tá? Então, o mais abundante é esse primeiro aqui, tem 96,9%, o menos abundante é esse aqui, o 42,6%, e o 44% seria o segundo mais abundante. Então, a seu respeito, faça o que se pede. Diga como eles são classificados. Esses 3 átomos de cálcio, né, são isótopos. Essa é a definição de isótopos, né? Que são átomos isótopos? São átomos do mesmo elemento químico que possuem número de massa diferente ou números de nêutrons diferentes. Beleza.
Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons em cada um deles. Então, vamos lá. A quantidade de prótons e a quantidade de elétrons não vai mudar entre eles, tá? Porque eles não têm carga, né? E eles são o mesmo elemento que I. Então, todos eles têm 20 prótons, todos eles têm 20 elétrons. O que vai variar entre eles é o número de nêutrons, tá? Então, aqui, número de massa, 40. E ele tem 20 prótons, então ele possui 20 nêutrons, né? Se o número de massa é a quantidade de prótons somada à quantidade de nêutrons, o número de nêutrons é o número de massa subtraído à quantidade de prótons, tudo bem? 40 menos 20, 20. 42 menos 20, 22. 44 menos 20, 24. Então, o que varia entre eles é o número de nêutrons. E C. Qual dos átomos de cálcio está presente em maior quantidade nos corais? Tá? Onde a gente encontra mais determinado átomo, elemento químico, né? Na verdade, a gente encontra eles distribuídos em todo lugar, mais ou menos igualmente, né? É claro que a gente vai encontrar uma maior quantidade daquele que está em maior abundância. Logo, o cálcio 40-20, né, se a abundância dele é 96,9%, quando a gente pegar os corais, que tem muito carbonato de cálcio em sua composição, né, e analisar qual cálcio que tem ali dentro, a gente vai encontrar em maior quantidade o cálcio que tem maior abundância na existência geral. Então, isso vai funcionar independente de onde eu analisar o cálcio. Tá? Então, eu tenho eles nessas proporções diferentes em abundância, porém, eles estão mais ou menos igualmente distribuídos ao redor do planeta. Então, se eu pegar uma porção aleatória de cálcio em determinado lugar, as porcentagens que eu tenho das quantidades de cada um desses cálcios aí dentro dessa porção de cálcio que eu peguei aleatoriamente, será provavelmente nessa proporção de abundância. Tá? Então, qual dos átomos de cálcio está presente em maior quantidade nos corais? Esse aqui que existe em maior abundância. Se ele tem maior quantidade, é ele que vai ter maior quantidade em todas as porções de cálcio que eu pegar no planeta Terra, tá? Ou no universo em geral. É isso. 2. Considere as espécies. Então, eu tenho algumas espécies químicas aqui. E dentre elas eu tenho o número de prótons aqui embaixo e o número de massa aqui em cima. Tá. Quero saber quais são isótopos entre si. Primeiro, tá? Isótopos, elementos químicos que têm o mesmo número atômico, tá? Tenho esses aqui, né? Que são carbonos. Carbonos com números de massa distintos. Não existem mais elementos químicos iguais, além desse carbono. Então, esses aqui são isótopos. Beleza. Isóbaros. Isóbaros são elementos químicos que possuem o mesmo número de massa. Quem possui o mesmo número de massa aqui é só olhar para esses números aqui em cima, que é o número de massa. O argônio e o cálcio. Esses aqui, então, são isóbaros entre si. Quais são isótonos entre si? Esse aí tem que fazer uma conta, né? Tem que saber quantos nêutrons tem cada um desses elementos químicos. Então, vamos fazendo as contas aí. 40 menos 20. Esse cara tem 20 nêutrons. O carbono aqui tem 12 menos 6. 6 nêutrons. 14 menos 6. 8 nêutrons. 16 menos 8. 8 nêutrons. Opa, encontramos, né? Ó, o carbono, 14,6. E o oxigênio, 16,8. Né? Possuem a mesma quantidade de nêutrons. Isso indica que eles são isótonos entre si. Para finalizar, o argônio tem 22 nêutrons e o enxofre tem 16 nêutrons. Parece que não existem mais isótonos, né? Apenas esses dois. E quais são os isoeletrônicos? Os isoeletrônicos são aqueles que têm a mesma quantidade de elétrons, tá? Bom, esses aqui para trás, eu consigo saber a quantidade de elétrons em função da quantidade de prótons, tá? Então, esses aqui já são isótopos entre si, não vamos considerá-los isoeletrônicos. Sobra um enxofre aqui para comparar, né? Quantos elétrons tem esse enxofre aqui? Ele tem 16 prótons. Ele teria
16 elétrons, porém ele tem 2 cargas negativas, ele ganhou 2 cargas negativas, logo ele ganhou 2 elétrons, ou seja, ele tem 18 elétrons, tá? Quem mais tem 18 elétrons? Esse elemento aqui no canto do lado, aqui, o argônio tem 18 elétrons, logo estes dois são isoeletrônicos, ok? Comparações de partículas existentes no átomo é consideravelmente simples, tá? Basta entender como essas partículas compõem os átomos e lembrar um pouco da representação dessas partículas em geral e treinar um pouco para se familiarizar, se for o caso, tá bom? Então é isso. Próxima aula a gente vai falar sobre distribuição eletrônica.